Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu quero relatar a minha experiência trabalhando em um subemprego. É, Todo mundo tem uma história e eu quero falar a minha, como é que foi. Antes de começar, eu peço a você que está assistindo o vídeo para se inscrever no canal e comentar aí a sua opinião, sua história sobre esse assunto. Bom, já tem algum tempo que eu estava trabalhando em um subemprego. E, bom, eu quero falar um pouco sobre isso. Bom, o subemprego que eu trabalhei é aqui numa distribuidora do bairro mesmo. Se eu não me engano, eu fui chamado, eu nem coloquei currículo nem nada não. Eu só fui comprar lá alguma coisa. Mas não, eu só fui lá comprar. Aí eles gostaram do jeito que eu falava, conversava com as pessoas e me chamaram, porque, segundo eles, estava tendo uma reformulação na equipe e me chamaram, né? Como eu estava parado, acabei indo. E o que foi acordado comigo, o acordo que foi feito comigo, era que a diária era R$ 50 e o tempo de trabalho começava às 8 horas da manhã e ia até umas 5, 6 horas, 7 horas no máximo. Eu já achei muito, né? Mas eu fui assim mesmo. E bom, no primeiro dia que eu comecei lá, foi indo, né? Primeiro dia é sempre mais difícil, mas eu fui pegando o jeito do trabalho. Eu ficava lá na portaria, eu atendia as pessoas ali e atendia pelo telefone também, anotava os endereços para fazer entrega. E o trabalho em si era bem de boa, sabe? Porque eu não carregava peso, não ficava ninguém enchendo meu saco ali. Eu ficava praticamente sozinho lá na distribuidora. O que até aí, cara, era ótimo, sabe? Sendo que também eu ia para casa almoçar, que eu morava uns 5 minutos andando. Então até aí, cara, você pode estar pensando que era muito bom. E eu também. Só que depois, né, no primeiro dia, quando eu fui trabalhando, fui pegando o jeito das coisas. Cara, no primeiro dia, sabe que hora que eu fui largar? Comecei 8 horas da manhã. Larguei 10:30 da noite. E, cara, no primeiro dia eu já queria desistir, porque isso aí de horário, cara, por mais que seja perto de casa, mas já é muito tempo. Praticamente eu, né, no caso, estava trabalhando 12, 13 horas por dia. Em parte eu não, assim, não, como é que eu posso dizer? Eu não posso falar muito mal, porque comércio, cara, você não vai fechar quando tá começando a ter mais pedido, entende? Mas aí já foi uma coisa que eu fiquei com o pé atrás, porque no primeiro dia, pô, larguei 10:30 da noite, cara. Pra ganhar tipo R$ 50. E nem isso eu ganhei, sabe por quê? No primeiro dia deu uma merda lá com. Quem trabalha com fechamento de caixa sabe a merda que é. No primeiro dia deu uma confusão lá nos números e deu falta de um valor lá. O valor, se eu não me engano, era R$ 90. Como eu era novo, acabou sobrando pra mim, né? E cara, fechamento de caixa é uma merda. Você não pode sair. E se der algum problema, cara, é descontado de você. Ali eu já fiquei meio nervoso, sabe? Trabalhei o dia inteiro. Chegou 6, 7 horas. Eu falei, não vou embora não. Fui indo. No primeiro dia já deu uma merda, cara. Ficou faltando R$ 90. E eu já nem queria voltar mais, porque no primeiro dia eu entendi porque a rotatividade daquele lugar era tão alta, sabe? Porque ninguém parava lá para trabalhar. Bom, e no, no segundo dia eu nem ia voltar, cara, mas eu voltei lá, eu ia dar o dinheiro que deu falta e ia sair. Só que eu acabei convencido a ficar e no segundo dia eu já tinha pegado o trabalho todo, sabe? Não que seja muito difícil, né? Mas eu já tinha pegado as manhãs no segundo dia e o segundo dia acho que foi o melhor dia, cara. Não deu nenhum problema com essa coisa aí de fechamento de caixa, de dinheiro.
Só que quando eu saí de lá era 9h30 da noite. Entrei 8 horas da manhã e saí 9h30 da noite. Aí fui no terceiro dia já dei alguma coisa, já. Tudo era o fechamento de caixa, cara, porque sempre dava uma diferença com o estoque, com o dinheiro e acaba tendo. Tava tendo desconto. No caso, não aconteceu comigo, não. Eu fui indo, né, cara? Eu já não tava gostando, mas eu fui indo pra ver onde ia. E as pessoas que trabalhavam lá, os entregadores, eu não sei se é eu que era novo, mas todo mundo chegava em mim e começava a falar. Eu não sei se estavam tentando pescar alguma coisa, mas falando algo que eu já estava pensando. Tipo, tava trabalhando lá o dia todo, a diária era R$ 50 para todo mundo. E o negócio lá, cara, o dinheiro que dava no dia era coisa de 4 5 mil reais. Talvez até mais, né? Mas em média era isso daí por dia que o cara tirava. E pagava ali R$ 50 para cada um. E é muito pouco, cara, porque assim, você passa o dia lá, você está trabalhando 12 13 horas por dia. E você só dá R$ 50, sendo que pelo menos, cara, podia melhorar um pouco aí nessa parte do salário. Pelo menos ser uns R$ 80, mais R$ 100, cara, porque o dinheiro que entrava todo dia ali dava para fazer isso. Isso daí foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara, porque eu tava vendendo meu tempo, ficava o dia todo ali sem fazer, sem, não tinha como fazer outras coisas, ficava o dia todo. Entrava de manhã e nem tinha horário para sair. Era coisa de 9 horas, 10 horas para lá. Sendo que também, nesse subemprego, além disso tudo, cara, quando chegava no final do dia, ainda eu tinha que ficar ouvindo lição de moral, porque eu tinha que pegar as coisas mais rápido. Fora que eles também tinham uma contagem lá de caixa que eu tava me perdendo, então eu fazia o meu rascunho para não me perder. Eles não gostavam disso. Tinha que fazer do jeito deles e todo dia, cara, eu via lição de moral. Ah, também não tinha horário para almoçar, cara. Teve uma vez que eu fui almoçar 4 horas da tarde. Tá entendendo? E eles falavam para eu levar comida e eu não levava. Porque se eu levasse comida, eu ia praticamente não ia parar para descansar, sabe? Alguém ia chegar, eu ia ter que parar de comer para ir lá atender, ou o telefone tocava. Enfim. Então, cara, eu fiquei uma semana nesse lugar. E eu já tava meio nervoso com isso, cara. Principalmente com isso daí de desconto, de dar algum erro lá é, no fechamento de caixa. Porque qualquer erro ali, cara, o mínimo era R$ 90. Assim, era quase 2 dias de trabalho. E você trabalhar o dia todo para no final não ganhar por isso, tava muito complicado, cara. Eu já não tava gostando. Então eu saí. Fui levando até onde deu, cara. Era isso. Era todo dia tomando lição de moral. Fui até onde deu, cara, mas depois eu larguei. Porque era muita pressão. Era um salário mínimo que dava, mas a exigência era máxima. E isso em todo lugar, tá? Eu tô falando a minha experiência, mas eu sei que em todo lugar tá assim. Então você trabalha muito, você vende seu tempo, você vende seu esforço, cara. E só o patrão tá enriquecendo, você tá ganhando um salário de merda ali, de privada. É o que tava acontecendo comigo, cara. R$ 50 no dia para trabalhar 13 horas por dia, 12 13 horas, não tava compensando muito para mim. Fora essa pressão, cara, tipo de chegar no final do dia lá no fechamento do caixa, der algum problema e tomar um desconto aí de R$ 90. Eu fui vendo que não estava compensando e antes de dar algum problema, eu saí. Eu tô falando muito resumidamente, né, para o vídeo não ficar grande, mas eu acredito que muita gente passa por isso. De qualquer forma, o tempo que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa, como é que funciona, mas eu vi que não dava pra mim, cara, porque o salário era muito pouco, a diária era muito pouco para ficar lá todo dia. E o tempo também, cara, porque eu não tinha tempo para fazer nada e tinha essa coisa aí de talvez o dinheiro ser descontado se desse algum erro aí no fechamento do caixa. Então é muito complicado você trabalhar assim, cara, tipo pressionado.
Eu mesmo já estava me sentindo pressionado lá no quarto, quinto dia, e nem estava conseguindo render, trabalhar direito, porque eu ficava contando estoque, ficava contando dinheiro, toda hora para ver se não tinha erro, cara. E aquilo ali já estava me fazendo atrapalhar muito. Tinha hora que eu errava as contas fazendo comigo mesmo, não era no fechamento de caixa não. Então, cara, somando isso tudo, decidi sair. E até hoje não me arrependo. Eu agradeço a oportunidade. Eu aprendi muito lá, cara, mas trabalhar assim não dá. Eu prefiro trabalhar no pesado, sabe? Numa obra, em alguma coisa assim, porque eu vou me sujar, vou pegar peso e não tem problema nenhum nisso. Mas eu sei que no final do dia eu vou ter o meu dinheiro. Agora você trabalhar o dia todo, ouvir besteira e talvez ainda não receber por isso, é muito complicado, cara. É por isso que as pessoas, na minha opinião, não estão aceitando qualquer coisa. Essa coisa de subemprego, sabe? Muita gente está preferindo vender até água na rua do que trabalhar para outras pessoas por causa disso, cara. É um salário mínimo, um esforço máximo. Fora ali, cara, que você vende seu tempo e você só enriquece o patrão. E você mesmo, cara, não ganha nada a mais por isso. Então é complicado. Bom, mas essa foi a minha experiência, foi bem resumido mesmo. Escreve aí nos comentários a sua experiência com o subemprego. Infelizmente é uma coisa que a maioria dos lugares está assim, né? Mas vamos vendo, né, até onde vai. Mas é isso. Até a próxima aí com mais um vídeo. Valeu!